Os textos de hoje são Como apodrece uma nação e as vítimas, obviamente as vítimas desse apodrecimento da nação. No primeiro, nós notamos ao longo do texto aquela vinculação da escrita do Rui com a noção de saúde ou de adoecimento, portanto, com aquele vínculo com a medicina, com a anatomia, com a fisiologia. Então, observem essa maneira através da qual as figuras de linguagem são usadas, né, nessa estética ruiana para a construção de elementos didáticos. Isso está aqui para criar imagens. E ao criar imagens, o conteúdo fica mais visível, portanto, mais facilitado para o ouvinte. Nós estamos diante de um escritor que era orador da tribuna política. Portanto, o Rui sabia como ninguém construir esses recursos e empregá-los, né, de maneira eficiente. Vamos aos textos. Como apodrece uma nação? Ora, onde não entra o sol, não entra a saúde. Onde não entra a luz, não entra o asseio. Onde não entra a claridade, não entra a ordem, a pureza, o contentamento. A vida que se desenvolve nas trevas é a vida baixa, descorada, maligna dos miasmas, das sevandijas e dos ratos, a vida triste, infecta e odiosa das masmorras, dos subterrâneos e dos esgotos. Quando os governos alugam os jornalistas para enganarem a nação e o estrangeiro, quando os governos assalariam os telégrafos para intrujarem no país e no exterior, quando os governos venalizam os legisladores para servirem às suas ordens e cobrirem os seus crimes, a vida nacional fugiu do ar livre e, subterrada na obscuridade, não gera senão bafios, minhocas, escorpiões e lesmas. É uma política feita no porão, hoje, a política brasileira. No porão, lugar do escuro, lugar da garrafeira e da paparoca, lugar do milho e do lixo, lugar das fortunas envergonhadas e dos baixos contrabandos, lugar das traições famulatícias e das conspirações de cozinha. Eis aí, senhores, como apodrece uma nação. E, quando uma nação apodrece, quem são as vítimas da gangrena? As classes ociosas? As classes parasitárias? As classes estéreis? As classes gangrenadas? Não. Estas constituem o próprio tecido gangrenoso e da gangrena subsistem. Não, essas nada têm senão que lucrar. Porquanto medram no podredouro, nos miasmas se criam e com a decomposição recrescem. Com a dissolução pública, os que se arruinam
são as classes que aqui neste momento me rodeiam. Essas classes de que se forma o tecido celular da comunidade. As outras, essencialmente pilhantes e rapaces, depois de se cevarem nas dilapidações, alimentam-se do imposto. Se a matéria tributável escasseia, vai o malfisco, o fisco das administrações alucinadas pela indigência, engrossando a proporção dos tributos. E enquanto a massa contribuinte não acaba de ser devorada, o que se consuma tão depressa enquanto a rataria não fareja a hora de abandonar a nau já inundada, não lhes falece onde mordam, onde roam, onde engordem. As vítimas. Vós, povo, vós, operariado, vós, lavoura, vós, comércio, vós, indústria, vós, os condenados ao imposto de sangue, exército e armada, marinheiros e soldados, vós sois os que vos haveis de sentir reduzidos ou atrasados no soldo e etapa, embaraçados ou diminuídos na produção e na renda, cortados no salário, agravados no trabalho, mortificados no custo de vida. Neste regime, são os bons os que pagam pelos maus, são os inocentes os que respondem pelos culpados, são as vítimas as que expiam os crimes dos verdugos. O ladrão rouba, o roubado indeniza. O poder extorsionário esbulha, extermina-se o esbulhado. Quanto mais cádmio na imoralidade, mais graduado nas posições.